Glórias a Deus, eu quero cumprimentar aqui a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre oração, como orar. Você deve pedir e ordenar o fogo consumidor nas suas orações de batalha espirituais. Já antes, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você quiser ter acesso exclusivo do conteúdo de Batalha Espiritual, seja membro desse canal. Muitas pessoas não sabem como elas devem orar quando elas estão em batalha espiritual, quando elas estão sendo afrontadas por algum demônio ou alguma identidade na vida dela. Essas pessoas não oram em oração de batalha. E como orar em posição de batalha? A oração de batalha é diferente da oração que você tem em particular com Deus. Ou seja, a oração particular com Deus, você vai expressar os seus pedidos pessoais para Deus. É uma conversa que você vai ter íntima com Deus. Mas a oração com batalha, você vai decretar decretos espirituais contra os demônios que estão afrontando a sua vida. Ou seja, a oração de batalha, essa oração é uma oração forte para você batalhar contra os demônios, ou seja, expulsar demônios, desfazer obras malignas, orar com decreto, orar com firmeza. Ou seja, na oração, por exemplo, na oração íntima que você tem no particular, que é somente uma conversa com Deus, a qual você irá expressar aquilo que você passa no seu coração, a conversa que você quer conversar com Deus, ou até mesmo pedidos pessoais acerca da sua vida, acerca de alguma coisa da sua família. Isso são pedidos espirituais, são pedidos particulares, diferentes da oração da batalha espiritual. E muitas pessoas não sabem orar em posição de batalha espiritual, porque a oração de batalha espiritual não é a mesma daquela oração íntima que você conversa com Deus. A oração de batalha é colocar todos os demônios para correr, é enfrentar os demônios que estão guerreando contra a sua vida. Ou seja, te lembrando, você está em um campo de batalha. Você, no mundo espiritual, o que você vai usar? Você vai usar palavras a ser pronunciadas por intermédio de uma oração que você está fazendo. Essas palavras serão como arma, como escudo, como espada para derrotar os guerreiros do inferno. Então, essas orações de batalha servem para isso, ou seja, é como se elas fossem ferramentas para você enfrentar a legião de demônios. Por isso que nas suas palavras tenham que ser palavras que tenham poder, palavras que têm autoridade, palavras que tenham decreto. Então você não vai pedir mais a Deus uma coisa, você vai decretar algo no nome de Jesus. Porque isso daí é que destrói com as fortalezas malignas, é o decreto. Porque a palavra que sai da boca do homem ou da mulher tem poder. Por isso que a Bíblia já diz que a gente não deve pronunciar nenhuma palavra além que seja de edificação. Porque a edificação pode concretizar algo na vida da pessoa. Então, quando a pessoa profetiza algo, algo se cumpre, porque há poder na palavra de Deus, há poder na palavra que sai da sua boca. Quando você decreta em nome de Jesus, está decretado, é um decreto espiritual. Então, como a palavra diz em Provérbios, que o poder está na língua, o bem e o mal. Por quê? Que esse poder da morte e da vida está na língua, porque as suas palavras têm poder. Quais são as armas de batalha que você vai orar na batalha espiritual? São as palavras, palavras de guerra, decretos de guerra contra as trevas. Vai ser uma oração com fogo, uma oração com fogo consumidor. Porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, que o nosso Deus é um fogo consumidor. Então você deve invocar esse fogo para envergonhar os seus inimigos.
E quando eu digo de invocar esse fogo, como eu disse, a oração de batalha é diferente da oração de particular ou da oração de defesa, porque a oração de batalha é uma oração para destruir as obras das trevas, destruir as fortalezas malignas, acabar, para destruir com os demônios, toda a obra maligna que foi feita, inveja, bruxaria, todas essas coisas malignas vão cair por terra através da oração de batalha espiritual. Então, a pessoa que vai orar em posição de batalha espiritual, ele deve decretar, ele deve ordenar com autoridade, ele deve usar palavras como armas contra o inimigo. Então, é isso que significa a oração de batalha. A oração de defesa, como eu já expliquei em outros vídeos aqui, né? Tem a oração de batalha, a oração de defesa, e também, né, as pessoas também que jejuam no propósito de batalha e o jejum de defesa, certo? Cada um tem um significado. Então, as pessoas que oram em oração de defesa, essas pessoas, elas vão orar para Deus revestir com as armaduras de Deus. Oração específica, ela só vai pedir a Deus para que Deus revista e revista ela com poder. Mas a oração de batalha, essa pessoa vai entrar em guerra contra os demônios, contra os principados das trevas. É isso que é a diferença, entenderam? A oração particular com o Pai é uma conversa com o Pai. Oração de batalha vai ser sempre decretos de guerra, sempre decreto contra as trevas. Outra coisa também, né? Muitas pessoas que estão assim pedindo algo para o Senhor e não sabem o porquê que não recebe, que não acontece. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Então, tem pessoas que oram de forma errada. Tem pessoas que oram sem propósito. Então, para tudo a nossa oração deve ter um propósito. A nossa oração não pode ser jogada ao vento por qualquer coisa. Oração de batalha sem decretos, sem decretar algo repetidas vezes, não é oração de batalha. Nós sabemos que a oração em particular você não irá precisar repetir. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, que tudo que pedis, crendo ao Pai, recebereis. Mas a oração de batalha você deve o quê? Decretar. Decreto de guerra, oração de batalha. Então o que acontece? Existem espíritos no mundo espiritual que você vai guerrear, certo? Esses espíritos vão fazer o quê? Eles vão querer resistir contra o poder de Deus. Porque existem espíritos no mundo espiritual que são terríveis. Eles não aguentam o poder de Deus, mas eles querem resistir. Eles querem insistir em ficar na casa da pessoa, querem insistir em ficar na vida da pessoa, são como um grude, como concreto. Então, por isso que serve a oração de batalha. Você vai repetir, você vai decretar até aquele concreto ser quebrado. Quando você usa um martelo para quebrar um concreto, você não tem que bater várias vezes? Então, é dessa forma que funciona o mundo espiritual. Há demônios que são resistentes, por isso que na oração de batalha você deve bater o martelo muitas vezes para quebrar, porque a palavra de Deus é um martelo em si. Isso vai dizer no livro de Jeremias, capítulo 23, que a palavra de Deus é um martelo, é como um fogo. Então a gente deve pedir fogo, ordenar fogo consumidor. E eu vou contar aqui uma experiência que eu tive nessas orações de batalha. Eu me lembro de um dia que eu estava orando em posição de batalha espiritual, porque as orações que eu faço, a maioria das vezes é só em batalha espiritual, ou seja, orações de decreto de guerra espiritual. E eu me lembro que eu fiquei na base de 1 hora ordenando fogo consumidor de Deus, pedindo o fogo consumidor para que viesse consumir todos os demônios. E quando eu estava pedindo essa ordenança do fogo consumidor, que está escrito na palavra de Deus, que o nosso Deus é um fogo consumidor, então ele manda fogo consumidor, ele mandou fogo consumidor para Elias no altar de Baal, e aqueles sacrifícios foram consumidos. Então, no momento em que pediu o fogo consumidor, Deus começou a me mostrar em visão
tá? Um cachorro maligno, um espírito em forma de um cachorro maligno muito grande e preto. Esse cachorro, ele parecia um lobo, tá? Bem grande, só que Deus me mostrava ele torrado pelo fogo do Espírito Santo. Então aquele cachorro, ele ficou torrado pelo fogo consumidor, que eu estava 1 hora invocando o fogo consumidor. Então quando você for orar em posição de batalha espiritual contra os demônios que atacam sua família, ore, peça a ordenança do fogo divino. Diga: eu ordeno fogo divino, eu ordeno fogo consumidor que caia sobre a minha vida, que caia ao meu redor, que caia agora sobre esses demônios. É assim que a pessoa deve orar em posição de batalha espiritual. É assim que a pessoa vai orar em um propósito de jejum contra uma entidade, contra um demônio, contra uma maldição. Isso daí que a pessoa vai orar. Ela vai orar somente desse jeito durante o jejum e durante a sua oração de batalha. Ou seja, se essa pessoa fizer uma campanha de oração, que essa campanha de oração vai ser contra, por exemplo, algum espírito maligno, essa pessoa vai orar em posição de batalha até o fim da campanha. Por quê? Porque cada oração existe um propósito. E para esses espíritos serem atingidos de uma vez por todas, a gente tem que ter estratégia. A gente precisa ordenar o fogo divino, porque o fogo consumidor, meus irmãos, ele queima mesmo. Ele queima e destrói mesmo. Então, é isso, né, que eu tenho a passar para vocês. Né? Porque realmente há um movimento no mundo espiritual quando a gente se trata e fala de oração, tá? Oração, Deus age sim, tá? Então, se a pessoa pediu e não recebeu, ela está pedindo mal, está pedindo da forma errada, está querendo da forma errada. Então, como eu já disse também, pessoas que querem pedir dons, né, mas não sabem pedir, você deve abrir um propósito para isso, um propósito específico. E você também não pode desistir, porque existem coisas que Deus não vai entregar para você na hora, no mesmo ano. Tem coisas que Deus vai demorar anos para te entregar, porque você não está preparado para receber aquilo que vem de Deus. Então Deus não vai entregar um dom para você se ensoberbecer, para você usar para a coisa errada. Deus vai entregar um dom para você usar para a obra de Deus. Então, meus irmãos, é isso. Usem estratégias de oração, tá? Quando for orar em posição de batalha, orem expulsando demônios, ordenando fogo divino, fogo consumidor, ou seja, para as fortalezas malignas serem destruídas. Agora, quando você for orar numa oração íntima de conversa com Deus, você vai conversar com Deus, você vai pedir a Deus o revestimento. Assim, no caso da oração de defesa, você vai pedir o quê? Lá em Efésios 6:10, o revestimento da couraça da justiça, do capacete da salvação, a espada do Espírito e os sapatos do Evangelho. É isso daí que a Bíblia está ordenando que a gente faça. Então, para todo ponto, existe algo que a gente deve orar, né? Apresentando a Deus. Então, a oração com propósito é diferente. A oração de batalha é uma coisa, a oração de defesa, a oração particular com Deus é outra. Então, é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e te livra em nome do Senhor Jesus Cristo.